Irmãos, a graça e a paz, amém? Vamos a isso, nosso culto de adoração, exaltação ao nosso Deus. Que você tivesse somente contrito diante do Senhor, dizendo para Deus qual é o intuito que você veio aqui nessa noite. Preparar a sua casa, seu coração, tudo que você tem para adorar ao Senhor. Se entregar realmente a Cristo nessa noite, dizendo para Ele: só o Senhor é santo, e que essa santidade possa inundar essa casa nessa noite. Eu convido você a adorar o Senhor. So
se fez carne, nos deu a salvação eterna em Cristo Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória. Nós vamos te exaltar, ó Deus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ora ao Senhor em oração de exaltação espontânea. A congregação. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, queremos te exaltar e engrandecer o teu santo nome, Pai, pois tu és todo-poderoso, Criador do céu e da terra, e nos redime a vida, meu Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pelo nome santo de Jesus. Amém. Amém. Ainda sobre os seus pés. Adorar ao Senhor. Exaltar esse Deus maravilhoso. Quantas vezes nós
certa forma, adoramos tudo ao nosso redor, menos a Cristo. Eu queria convidar você a te render-se diante do Senhor e dizer para Ele: Senhor, eu quero viver para o Teu louvor, em santidade, sempre buscando a adoração a esse Deus que nos resgatou das garras do inferno. E hoje nós temos vidas em Cristo porque o Senhor nos amou. Adore esse Cristo. Senhor, quero viver para Teu louvor, te entregar tudo que sou. Com meu viver te exaltarei, amado Rei dos Reis, Senhor, Tua verdade viverei, em santidade servirei, minha herança está em Ti. Vamos cantar, igreja? Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Chega a igreja, te glorificar, Senhor, te bendizer, minha paixão está em Ti, meu coração está em Ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer, te glorificar, Senhor, te bendizer, minha paixão está em Ti, meu coração está em Ti, Senhor, 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 quero viver pra Teu louvor, te entregar tudo que sou. Com meu viver te exaltarei, amado Rei dos Reis, Senhor, Tua verdade viverei, em santidade servirei, minha herança está em Ti. Oh, te adorar, Senhor, é o meu prazer. Isso seja realmente verdade, seja a nossa vida. Adoremos, Senhor, minha paixão está em Ti, meu coração está em Ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer, te glorificar, Senhor, te bendizer, minha paixão está em Ti, meu coração está em Ti, Senhor. Meu coração está em Ti, o meu viver está em Ti, Senhor. Mas quantas vezes nós trocamos qualquer coisa, Deus, por momentos de intimidade com o Senhor. Nos ajude, ó Pai, te adorar em espírito e verdade. Nos ajude, ó Pai, a ter sede e fome do Senhor, para que quando nós abrimos os nossos lábios nós possamos realmente sentir tão cheios da Tua presença, ó Pai. Porque sabemos que a Tua presença, Deus, é melhor do que 1000 coisas, é melhor do que milhões de reais, é melhor do que tantas outras coisas, Pai. Queremos Te adorar, Senhor. Queremos beber dessa água, beber dessa fonte inesgotável que é o Senhor Jesus. Tu és santo e a Ti nós adoramos, Jesus. Amém, Senhor. Pode se sentar, igreja. Tu és. Havia uma mulher samaritana. E essa mulher teve encontro com Cristo. E Jesus ofereceu para ela algo muito mais do que ela queria. Ele ofereceu para ela a água da vida. E esse cântico ele fala
dessa água que deve jorrar de Cristo para nós, e nós bebermos e nós saciarmos a nossa sede. Talvez essa noite você chegou aqui sedento de Cristo, ou você está na igreja há muito tempo, você está cedo porque você não tem buscado a presença do Senhor. Eu queria te convidar, enquanto nós cantamos, deixar Cristo inundar a sua vida com a água da vida, para que você possa experimentar o que é realmente beber nessa água, e essa água que jorra, transborda, para que você possa levar para outras pessoas sedentas de Cristo também. Vamos adorar. Estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim, sem ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Eu vou falar isso para vocês essa noite. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar.
E ficou registrado na Bíblia. Uma das passagens mais lindas que você vai ler na Bíblia é esse encontro dessa mulher com Cristo. Dá-me de beber, pois tenho sede. E Jesus fala: a água que eu te dou, você jamais terá sede. E talvez nessa noite você precise dessa água na sua vida. Então fala assim: eu quero beber. Sacia a minha sede, ó Pai. Ó Deus, nós clamamos essa noite por nós, ó Deus. Nos dê sede de Ti, fome de Ti, para que possamos resistir aos dias maus, ó Deus. Tu és por quem a minha alma esperou. Glória a Deus. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Glórias ao Senhor Jesus. Irmãos, boa noite. Graças a paz do Senhor. Maravilhoso podemos louvar ao Senhor Jesus e saber que Ele é um Deus vivo, está atento ao nosso louvor, à nossa adoração. Podemos encher o nosso coração desse louvor que exalta o nome do Senhor. Isso é maravilhoso, Deus. Eu quero meditar com os irmãos a palavra do Senhor na carta aos Hebreus, no capítulo 2. Hebreus capítulo 2, irmãos. Abra sua Bíblia aí, nós vamos ler todo o capítulo 2 de Hebreus. Enquanto os irmãos vão encontrando a palavra aí, a carta aos Hebreus, irmãos, apresenta Jesus como alguém superior. Então, no capítulo 1 vai falar que Jesus Cristo ele é superior aos anjos. Então, apresenta Jesus, a primeira mensagem de superioridade de Jesus como sendo alguém superior aos anjos. Ele vai dizer que é a exata expressão do ser de Deus. Então, Jesus Cristo representa Deus, ou é a pessoa de Deus na terra. E ele é, então, superior aos anjos. Depois, a carta vai apresentar Jesus como um superior sacerdote, ou um sumo sacerdote, né, superior a Arão, por exemplo, que foi o primeiro sumo sacerdote. Jesus Cristo como sendo superior a Moisés. Moisés, para os judeus, era uma pessoa muito importante, porque foi o libertador, aquele que tirou o povo do Egito, aquele que recebeu as leis da parte do Senhor. Então, quando falava sobre a palavra de Deus, eles pensavam em Moisés e nos profetas. E a carta aos Hebreus vai mostrar Jesus como sendo superior a Moisés. Apresenta Jesus, irmãos, como sendo um sacrifício superior. Jesus, ele além de ser Deus, ele é um sacrifício. Ele se fez sacrifício por nós, então ele é um sacrifício superior, porque o escritor de Hebreus vai dizer que o sangue de animais não podia perdoar pecados, não podia purificar ninguém do pecado. Então eles ofereciam sacrifício de animais, mas era um ato de fé, porque aquele sangue não poderia perdoar pecados. Porém, irmãos, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então Jesus Cristo é um sacrifício superior. E a carta vai continuar falando, por exemplo, sobre a superioridade da aliança. Jesus Cristo trouxe a nós uma aliança superior. Então a primeira aliança, não a primeira, mas a aliança que foi feita através de Moisés, nós também temos aliança em Abraão, nós temos aliança em Noé, mas Jesus Cristo traz uma aliança superior. Como também, irmãos, aqueles que creem em Jesus, como nós que estamos aqui, eu acredito que cada um dos irmãos que acreditam em Jesus, confiam nele como Senhor e Salvador de suas vidas, Jesus Cristo também nos dá uma maior salvação, uma superior salvação, um superior descanso. Moisés levou o povo para a terra prometida, a terra de Canaã, onde eles poderiam desfrutar de um descanso. Mas não foi um descanso pleno, irmãos. Contudo, o descanso que Jesus Cristo veio trazer para nós é um descanso pleno, é um descanso superior nas mansões celestiais. O Senhor então veio nos trazer
o descanso da glória, onde estaremos com Ele, não havendo mais pecado em nossas vidas e nem vivendo em um mundo de pecado, mas vivendo de fato, irmãos, agora na presença do Senhor, na santidade do Senhor, na glória eterna. Então, o descanso que Cristo veio trazer para nós também é um descanso superior. Então, o escritor dos Hebreus, da carta aos Hebreus, vem trazendo essa superioridade de Cristo em vários pontos aqui da teologia, mostrando que Cristo, Ele é perfeito e Ele veio trazer para nós então, essa superioridade. E se nós confiarmos nele, certamente, irmãos, estaremos desfrutando de tudo isso que Ele trouxe para nós. Amém, irmãos? Amém. Então vamos ler capítulo 2 de Hebreus, diz assim a palavra do Senhor. Por isso é necessário atentarmos mais ainda para as coisas que ouvimos, para que nunca nos desviemos delas. Pois se a palavra falada por meio de anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência receberam justa punição, como escaparemos se desconsiderarmos tão grande salvação? Essa salvação, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi depois confirmada a nós pelos que a ouviram, e juntamente com eles, por meio de sinais, Deus testemunhou feitos extraordinários, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. Porque não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro de que falamos, mas em certo lugar alguém testemunhou dizendo: que é o homem para que te lembres dele? Ou o filho do homem para que te interesses por ele? Tu o fizeste um pouco menor que os anjos, e o coroaste de glória e honra. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos seus pés, e ao sujeitar-lhe todas as coisas, nada deixou que não lhe fosse sujeito. Contudo, agora ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. Vemos, porém, Jesus, que foi feito um pouco menor que os anjos, coroado de glória e honra por causa do sofrimento da morte, para que pela graça de Deus sofresse a morte em favor de todos, porque era preciso que aquele para quem são todas as coisas e por meio de quem tudo existe, ao trazer muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Pois todos vêm de um só, tanto o que santificam como os que são santificados. Por essa razão, ele não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantarei louvores a ti no meio da congregação. E outra vez, porém nele a minha confiança, e ainda, aqui estou, e os filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que estavam sujeitos à escravidão durante toda a vida por meio da morte. Pois, na verdade, ele não auxilia os anjos, mas sim a descendência de Abraão. Por essa razão, era necessário que em tudo se tornasse semelhante a seus irmãos, para que viesse a ser um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas que dizem respeito a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo sofreu, ao ser tentado, pode socorrer os que estão sendo tentados. Vamos ler juntos, irmãos, o versículo 18, é o último versículo, aí vamos ler juntos, mesmo que a tradução seja diferente. Porque naquilo que ele mesmo sofreu, ao ser tentado, pode socorrer os que são tentados. Amém, irmãos. Se você pudesse colocar de joelhos, vamos orar ao Senhor nesse momento. Peço ao Senhor para que a palavra alcance o seu coração nessa noite. Santo Deus, obrigado por esse tempo aqui, Deus, de adoração, de louvor, de culto ao Senhor. Te louvo, Deus, por cada um dos irmãos que hoje vieram congregar, ó Deus, e apresentar esse culto ao Senhor, mas também
ouvir a Tua voz, ouvir a palavra do Senhor. Nós clamamos, Pai, para que nenhum de nós rejeite essa tão grande salvação, mas que essa salvação, ó Pai, alcance aqueles corações que ainda estão, ó Deus, nas trevas, que ainda estão, ó Deus, desligados, sejam alcançados nessa noite, Pai, sejam aliançados ao Senhor e possam desfrutar dessa tão grande salvação, Pai. Que assim seja, Pai, que o Teu Espírito Santo possa alcançar a cada um de nós, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, nos levando a uma vida de comunhão, de intimidade com o Senhor, ó Deus, a uma nova vida, onde, pela graça do Senhor, Deus, podemos desenvolver dons, podemos, ó Deus, desenvolver fruto do Espírito, podemos, Senhor Deus, gerar filhos espirituais. Que assim seja, Senhor Deus, pela Tua graça e misericórdia, para que cada um aqui consiga viver a nova vida em Cristo Jesus, cheios da Tua paz, cheios da Tua presença, cheios da Tua glória, Pai. Nós clamamos e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Capítulo 2 de Hebreus começa então com uma sentença onde o escritor vai mostrar para nós que nós temos que tomar cuidado para não sermos negligentes ou incrédulos. Por quê, irmãos? Porque da mesma forma que a palavra de Deus foi anunciada por homens e por anjos, e as pessoas deram crédito a essa pregação, um dos grandes exemplos, irmãos, de alguém que pregou a sentença do Senhor e foi ouvido pelo povo, foi Jonas. Jonas pregou em Nínive, ele se recusou, ele não queria ir para Nínive, mas ele vai lá, ele prega em Nínive. E o que acontece com a cidade de Nínive, irmãos? Toda aquela cidade, desde o seu rei, até as crianças, até os animais, fizeram jejum, colocaram cinza sobre a cabeça, se vestiram com sacos, declarando, irmãos, a sua incapacidade, a sua imundícia, a sua impureza diante de um Deus santo, diante de um Deus poderoso. Todo aquele povo se rendeu aos pés do Senhor, e o Senhor poupou aquele povo da destruição, porque eles se arrependeram. Então, irmãos, um homem anunciou a palavra e toda uma cidade deu crédito àquela palavra que foi anunciada por aquele homem. Nós temos anjos anunciando a palavra do Senhor, e as pessoas deram crédito àquela palavra dos anjos. Nós temos um exemplo negativo, que é o exemplo de Sodoma e Gomorra, quando os anjos foram ali anunciar a palavra do Senhor, foram ali para declarar que haveria uma destruição sobre aquele povo. Além de eles não acreditarem na sentença que Deus havia proferido para eles, eles ainda queriam manter relações ilícitas com aqueles anjos. Tamanha depravação, irmãos, daquele povo, e todos eles foram destruídos. Então o escritor de Hebreus vai dizer para nós: olha, se a palavra anunciada por homens e anunciada por anjos teve peso, teve crédito, irmãos, e trouxe destruição para aqueles que foram incrédulos, imagina para nós, se rejeitarmos tão grande salvação, se não vivermos de fato, irmãos, o Evangelho de Cristo, se nós não abraçarmos esse Evangelho e guardarmos em nosso coração, estivermos aliançados com Deus, certamente seremos muito mais dignos, irmãos, de destruição do que o povo de Sodoma e Gomorra, do que a geração de Noé e muitos outros povos que já viveram sobre a face da terra. Então nós precisamos, irmãos, ouvir esse Evangelho e dar crédito a essa palavra. Uma palavra do Senhor nos apresenta, primeiramente, irmãos, antes de começar a falar sobre a grandeza, a superioridade de Cristo aqui, apresenta para nós que é o próprio Deus encarnado, vindo trazer uma palavra de vida para nós, trazer uma tão grande salvação para nós. E é necessário darmos crédito a essa palavra, vivermos de fato como filhos dessa palavra. Então, do versículo 1 ao versículo 3, nós temos essa sentença que é anunciada. Por isso, é necessário atentarmos mais ainda para as coisas que ouvimos, para que nunca nos desviemos delas. Pois se a palavra falada por meio de anjos
permaneceu firme. A toda transgressão e desobediência, receberam justa punição. Como escaparemos nós se desconsiderarmos tão grande salvação? Essa salvação, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi depois confirmada a nós pelos que a ouviram. Então, primeiramente o Senhor, o próprio Cristo, anunciando, mas também os discípulos, aqueles que estavam presentes ali testemunhando, depois também anunciaram essa palavra. Mas o peso, irmãos, é para o anúncio do próprio Cristo, ou seja, do próprio Cristo, o Deus, homem, que veio até nós e anunciou essa salvação, anunciou essa palavra àqueles que estavam ali naquela época, mas também a nós hoje que estamos aqui, irmãos, a palavra do Senhor, a palavra viva do Senhor. No versículo 4, irmãos, a palavra vai dizer para nós sobre o testemunho que o próprio Deus dá de seu Filho. Então, o próprio Deus dá o testemunho de seu Filho. Embora nós acreditamos na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo sendo Deus, não são deuses, tá, irmãos? É Deus, são 3 pessoas na Trindade, mas é um único Deus. E o Pai dando testemunho, como também o Espírito Santo dando testemunho de Jesus Cristo como sendo o ungido de Deus, o enviado da parte do Senhor. Então não há motivos para você desacreditar dessa palavra, não há motivos para você dizer, Jesus Cristo foi uma farsa, ele foi só um profeta, foi apenas um homem comum. Porque, irmãos, a própria palavra nos dá testemunho, o próprio Deus nos dá testemunho da pessoa de Jesus Cristo. Então no versículo 4, diz assim: juntamente com eles, por meio de sinais, Deus testemunhou feitos extraordinários, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos segundo a sua vontade. Então, irmãos, o próprio Deus dando testemunho da presença de Cristo como sendo o Salvador, como sendo a resposta de Deus perante o pecado que todos nós cometemos. Cristo, irmãos, é a única esperança para nós. Cristo é a única salvação, irmãos, é a única porta de salvação, a única porta de esperança que nós temos é Jesus Cristo. Então, se você estivesse em um ambiente onde estivesse acontecendo um incêndio, um local está pegando fogo, está muito tumultuado, muita fumaça, muitas chamas já e coisas caindo porque está queimando, e você procura algum lugar para você sair, uma saída de segurança, uma saída de emergência, onde você consiga sair do meio daquele incêndio. E no desespero você consegue ver uma porta aberta, você consegue ver uma luz do outro lado daquela porta. E você certamente, por mais que existam chamas e riscos até você chegar naquela porta, mas você sairia correndo, se desviando daqueles focos de incêndio, mas você sairia correndo até você conseguir atravessar por aquela porta. Jesus Cristo, irmãos, é a porta, é a única porta. Nós estamos, irmãos, numa situação de incêndio, porque o pecado veio para nos matar, para nos destruir. A única possibilidade que nós temos de sermos salvos, irmãos, é quando nós atravessamos essa porta pela fé, nós acreditamos em Jesus Cristo, entregamos a nossa vida a Ele, cremos que Ele é a nossa salvação. Então, irmãos, o que Cristo veio fazer na terra? Ele não veio trazer prosperidade, Ele não veio trazer curas de enfermidades. Jesus Cristo veio trazer salvação. Ele pode curar, Ele pode prosperar, Ele pode abençoar a sua família, o seu casamento, Ele pode fazer muitas coisas. Mas a maior coisa que Jesus Cristo veio fazer, irmãos, é nos salvar do pecado, da condenação do pecado, porque o pecado trouxe a morte. O pecado, o salário do pecado é a morte. Então o que nós merecemos como recompensa pelo pecado é a morte. Não há outra saída para nós. Portanto, Cristo, irmãos, Ele recebe o testemunho do Pai. Até mesmo na sua vida aqui na terra, quantas vezes, irmãos, vão se lembrar de Deus manifestando: este é meu filho amado, a Ele ouvi, ou este é meu filho amado, em quem me comprazo. Nós temos várias passagens bíblicas, irmãos, sobre quando Jesus Cristo estava aqui na terra, e Deus se manifesta em voz audível, dizendo: este é meu filho amado, ouçam a Ele, sigam a Ele, deem ouvidos, deem atenção a Ele.
Então, irmãos, Cristo não é apenas uma pessoa histórica, Ele é Deus, Ele é a expressão exata do Senhor. Em Colossenses capítulo 1, nós temos uma fala do apóstolo Paulo sobre essa expressão exata que Cristo representa, né? A expressão de Cristo sendo a expressão exata do ser de Deus. Mas eu quero ler com os irmãos aqui no capítulo 1 de Hebreus, só para os irmãos perceberem, irmãos, que não só lá em Colossenses, mas que também aqui em Hebreus o escritor vai manifestar isso, que Jesus Cristo é a expressão do ser de Deus. Hebreus capítulo 1, eu vou ler do versículo 2 em diante, para facilitar o nosso entendimento. Então, a palavra nos diz que antigamente o Senhor falou aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias, porém, Ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro, constituiu herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem também fez o universo. Então, Cristo, Ele é dono de todas as coisas, e Ele também foi o arquiteto, o construtor do universo. Todas as coisas foram feitas por Ele. Versículo 3: Ele é o resplendor da sua glória e a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Irmãos, essa é a obra de Cristo. Jesus Cristo é Deus, Ele existe como Deus, Ele sustenta todas as coisas, tudo está sendo sustentado pelo seu poder. Mas como a palavra do Senhor vai nos dizer, Ele se esvaziou e veio até nós, assumiu a forma de servo, onde no capítulo 2 nós lemos alguns versículos que dizem que Ele se tornou um pouco menor do que os anjos. Então, quando Jesus Cristo se fez servo, Ele se torna um pouco menor do que os anjos, mas depois Ele recebe a coroa de glória e de honra, porque Ele cumpriu o seu propósito. Ele conseguiu consumar o plano de salvação. E tendo feito a purificação de todas as coisas, ou seja, purificando os nossos pecados, Ele se assentou na glória, à direita da majestade. Então hoje, o Senhor está assentado não como alguém que está descansando, mas como nosso intercessor. Ele está assentado à direita da majestade, como um sacrifício perpétuo, irmãos, um sacrifício vivo que está ali diante do Senhor, nos dando a graça da salvação, nos dando a graça de recebermos o perdão de nossos pecados. Então é a obra maravilhosa que Cristo executou na cruz por nós. Então Jesus Cristo recebe o testemunho dos profetas, recebe o testemunho do próprio Pai, recebe, irmãos, o testemunho de toda a criação, porque todas as coisas foram feitas por Ele, todas as coisas existem por intermédio dEle. No versículo 10, capítulo 2, versículo 10 diz assim: porque era preciso que aquele para quem são todas as coisas e por meio de quem tudo existe, para quem são todas as coisas e por meio de quem tudo existe. Irmãos, que mensagem maravilhosa essa mensagem. Todas as coisas, irmãos, existem por causa de Cristo. Tudo, irmãos, que está manifesto a nós é por intermédio de Cristo Jesus. Então Ele é o Senhor da glória. Foi Ele quem consumou o plano da aliança do Senhor conosco, com toda a humanidade, com todos aqueles que acreditam, que confessam o nome dEle. Ainda o escritor da carta vai falar sobre alguns testemunhos que estão registrados na própria palavra de Deus. Ele vai citar alguns versículos bíblicos, do versículo 6, do versículo 7, versículo 8, é uma citação de versículos da Bíblia, irmãos, que ele está trazendo à memória daqueles irmãos que estavam lendo aquela carta, mostrando que realmente até as Escrituras testificavam sobre Jesus Cristo. Versículo 11, irmãos, ao versículo 18, Jesus Cristo se torna então um sumo sacerdote misericordioso, que compreende as nossas dores. Então, primeiro, Jesus Cristo ele vai falar para nós sobre a importância de acreditarmos nessa tão grande salvação. Segundo, nós temos o testemunho de Deus sobre o Filho, o testemunho dos profetas, o testemunho da criação, o testemunho da Escritura Sagrada. E nesse terceiro ponto, do versículo 11 ao versículo 18, ele se torna então um sumo sacerdote misericordioso que compreende as nossas dores.
Jesus Cristo então veio para salvar muitos. O versículo 12 vai nos dizer assim: anunciarei teu nome a meus irmãos, cantarei louvores a ti no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança, e ainda, aqui estou, e os filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Então, irmão, Jesus Cristo se torna aqui o salvador de muitos irmãos, ou de muitos filhos. Aqueles que acreditam, aqueles que confessam, aqueles que confiam no Senhor, se tornam então alvos da graça de Deus, salvos por Cristo Jesus. Ele se tornou então o nosso irmão, o nosso pai na fé, quando eles falam sobre filhos, né, trazendo a ideia de um pai na fé, que trouxe salvação a cada um de nós, irmãos. Ao crermos nele, ao confiarmos nele, recebemos a salvação e o perdão dos pecados, uma nova vida em Cristo Jesus. E a palavra vai nos dizer, irmãos, que pelo fato de nós vivermos na carne e sangue, todos nós estamos aqui na carne e sangue, ou seja, estamos expostos, irmãos, ao pecado, estamos expostos à tentação. Ele se tornou carne e sangue, se fez sacrifício por nós, porque até aquele momento, irmãos, em que Cristo vai se entregar por nós na cruz, até aquele momento o diabo tinha o poder da morte em suas mãos. Quando Jesus Cristo morre por nós naquela cruz, irmãos, dali para frente, o diabo não tem mais o poder sobre a morte. Jesus Cristo tomou as chaves que estavam nas mãos do diabo, então uma chave simbólica ou uma chave espiritual, né, que poderíamos pensar assim. Jesus Cristo toma aquilo. O apóstolo Paulo vai dizer que ele pegou a escrita de dívida que era contra nós e ele pregou naquela cruz, ele vai cravar na cruz a escrita de dívida que nos era contrária, ou seja, a morte não tem mais domínio sobre nós. Passamos, irmãos, pela morte física. Todos nós morreremos fisicamente, se não formos arrebatados, né? Porque o Senhor pode voltar antes da nossa morte. Se o Senhor não voltar antes da nossa morte, morreremos. Mas se Ele voltar, irmãos, seremos arrebatados, porque cremos nele, cremos na salvação dele. Mas o maior ensinamento que esse texto quer nos trazer, irmãos, é que Ele fez isso para nos livrar da morte eterna, da segunda morte. Então nós morremos fisicamente, mas poderíamos morrer a segunda morte, que é a separação eterna de Deus. Em Apocalipse fala sobre essa segunda morte, aqueles que serão lançados no lago de fogo para todo sempre, ou seja, separados de Deus, destituídos da glória de Deus. Algo terrível, irmãos, que acontece com aqueles que não acreditam no Senhor. Mas aqueles que acreditam, aqueles que confessam o nome do Senhor, foram libertos da morte, porque o diabo não tem mais poder sobre isso. O diabo não tem mais poder de levar à morte aqueles que confiam no Senhor. Ele pode matar o nosso corpo, mas o nosso espírito, a nossa alma está guardada em Cristo Jesus, irmãos. Ninguém pode tocar na nossa alma. Pertence ao Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer: porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os poderes, nem principados, nem a altura, nem a profundidade, nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada pode nos separar, irmãos, do amor de Deus revelado através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós temos a segurança da vida eterna em Cristo Jesus. No versículo de número 15, irmãos, vai dizer assim: e livrasse todos os que estavam sujeitos à escravidão durante toda a vida, por medo da morte. Pois, na verdade, ele não auxilia os anjos, mas sim a descendência de Abraão. Então Cristo, irmãos, ele não veio para salvar os anjos, ou para ajudar os anjos de alguma forma, mas ele veio ao mundo, irmãos, para nos salvar, a descendência de Abraão, ou seja, nós que cremos no nome do Senhor, nos tornamos a descendência de Abraão, ou seja, Israel espiritual. Ele veio para nos socorrer, para nos livrar do poder das trevas, para nos livrar do poder do pecado.
e nos dar a vida eterna. E esse Jesus Cristo, irmãos, que fez tudo isso por nós, se torna um sacerdote, um sumo sacerdote misericordioso, porque ele passou pelas aflições que nós passamos, ele passou por tentações que nós passamos, embora ele não tenha cometido pecado, mas ele foi tentado em todas as coisas e permaneceu fiel. Versículo 16 vai dizer, versículo 17, por essa razão era necessário que em tudo se tornasse semelhante a seus irmãos. Então Cristo se tornou semelhante a nós em todas as coisas, para que viesse a ser um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas que dizem respeito a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo sofreu, ao ser tentado, pode socorrer os que estão sendo tentados. Naquilo que ele mesmo sofreu ao ser tentado, pode nos socorrer, irmãos, ao sermos tentados. Então Jesus Cristo é um sumo sacerdote que conhece a sua dor, conhece o seu sofrimento, conhece as suas aflições, conhece as tentações que você enfrenta no dia a dia. Tudo isso ele conhece, irmãos. Ele não vai concordar com o pecado, tá, irmãos? O fato de Jesus Cristo conhecer tudo isso não significa que ele vai concordar com as suas fraquezas e as suas quedas, não é isso. Mas significa, irmãos, que ele passou pelo mesmo processo que nós passamos. E da mesma forma que ele venceu, nós também podemos vencer. Em Cristo, irmãos, nós podemos vencer. A Bíblia vai dizer que em Cristo nós somos mais do que vencedores. O apóstolo Paulo vai usar a expressão hypernaik, que significa mais que vencedores. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, irmãos. Nós não precisamos ceder às tentações, nós não precisamos ceder ao pecado, nós podemos perseverar no Senhor, estar firmados no Senhor, nos aliançar no Senhor, e Ele certamente nos dará vitória. Aquela porta, irmãos, aberta no meio do incêndio, estará ali para que você possa passar correndo por ela e se livrar das chamas, do fogo eterno, da tentação, da condenação do pecado. Então nós precisamos confiar em Jesus Cristo, dedicar a nossa vida, entregar a nossa vida inteiramente aos cuidados do Senhor. Podemos confiar em Jesus Cristo, porque Ele é a manifestação do ser de Deus, a expressão exata do ser de Deus. Então você pode confiar em Jesus, porque Ele é a expressão exata do ser de Deus. Você pode confiar em Jesus Cristo, porque o Pai dá testemunho dele. O Pai confirma, testifica: esse é o meu filho, esse é o ungido. Então você pode confiar em Jesus. Podemos confiar em Cristo, irmãos, porque Ele se fez como um de nós. Passou pelas dores que nós passamos, pelas tentações que nós passamos, mas sem pecar, sem cair em qualquer pecado, qualquer contradição. Ele permaneceu fiel e pagou o preço para nos dar a vida eterna. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Peça a Deus para que você consiga confiar nele, acreditar realmente que Ele te dá segurança, que Ele te dá salvação, que o inimigo não tem poder sobre a sua vida. Se você se entregou a Cristo, você está guardado pelas mãos do Senhor, e nada pode te tirar das mãos do Senhor, nada pode te separar do amor de Cristo. Fale com o Senhor nesse momento. Senhor Deus, nós te adoramos, bendizemos o teu nome, o nome de Jesus Cristo, que é o nome que está acima de todo nome. Nós clamamos ao Senhor nessa noite, para que a tua palavra habite em nós, que a tua palavra, Senhor Deus, esteja gravada em nossos corações, e que nenhuma tribulação, Senhor Deus, que nenhuma perseguição, que nenhum sofrimento, ó Deus, consiga afastar a tua palavra de nós, ou nos afastar da tua palavra. Mas, Senhor, que tenhamos a tua graça para perseverarmos e anunciarmos também para outros que estão perdidos, ó Deus.
para que também alcancem a salvação, encontrem a salvação no Senhor, se tornem filhos na fé. Nós suplicamos essa noite por aqueles que de alguma forma estão desviados, mas estão fracos espiritualmente. Fortaleça-os, ajuda-os nessa noite diante da Tua palavra a tomarem uma atitude, Senhor, de reconciliação, a se aproximarem do Senhor, Deus, com humildade, confiados na Tua graça, no Teu amor. Que essa noite, Deus, seja uma noite de salvação para aqueles que estão aqui, Deus, que estão ouvindo a Tua palavra. Que esta noite, Senhor Deus, seja uma noite de reconciliação para aqueles que de alguma forma se afastaram, ó Deus, por escândalos, por sofrimento, ó Deus, por qualquer motivo. Pai, nós pedimos que essa noite seja uma noite de reconciliação, que eles se firmem, ó Pai, na Tua palavra, nas Tuas promessas, e não se afastem mais do Senhor, mas continuem assegurados, ó Pai, através da Tua aliança. Nós suplicamos e cremos que a única porta de salvação é o Senhor, é a porta que o Senhor providenciou para nós. Nós confiamos em Ti, Jesus, e permaneceremos no Senhor, até que o Senhor venha nos buscar. Nós clamamos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.